como é que você começou no funk, né? Então, desde novo, eu sempre gostei de música, só que eu nunca pensei em cantar ou tocar instrumento. Sim. Aí, durante mais ou menos com 13, de 10 a 13 anos, eu conheci o funk de uma maneira mais profunda. Comecei a acompanhar mais, tanto os antigos quanto os que estavam na atualidade. E aí eu vi nesse segmento que de repente eu poderia fazer alguma coisa em prol disso. Eu vi um sentido na minha vida através do funk, que eu poderia de repente mudar alguma vida ou com um papo bom num som, tá ligado? Também fazer música dançante que eu gosto. Aí eu comecei a tocar violão, eu parei, não consegui manter, eu pretendo voltar, mas eu parei. Tudo nessa época, aí eu conheci, veio que meio do nada, eu nunca tive o costume de rimar, como a maioria começa rimando, em rodinha na escola, batendo palma, a gente mantém, sempre gostei de ver, na verdade, os caras rimando, eu sempre fui muito fã disso, que é uma habilidade muito monstra. E aí eu comecei compondo, falei, será que eu consigo? Eu comecei compondo sem ninguém saber, tanto que quando eu comecei a lançar os trampos, quem me conhecia da antiga não esperava isso, Entendi. Entendeu? Falou, caramba, você nunca falou e tal. Eu fui começando, errando bastante. Sim. A gente foi aprendendo e assim a gente segue. Legal. Quando você fala em rimar, né, na escola, você diz que as pessoas improvisavam? Isso, improviso na hora. Eu nunca tive esse costume. Quem me conhece sabe que eu não tenho muito esse costume. Eu gosto mais de cantar mesmo e compor. E compor, quer dizer, você pensar a letra, então trabalhar Já de composição. Teve momentos que eu e um companheiro que também é cantor, a gente fala, vamos fazer uma música, a gente faz em 15 minutos, assim, isso eu gosto muito de compor. Rimar nunca foi eu admiro quem tem a habilidade de verdade para fazer isso, não é a minha praia. E eles rimavam sobre quaisquer assuntos, é isso? Até hoje eu vejo... No intervalo da escola? Isso, qualquer coisa, se o cadarço está desamarrado, ele vai rimando da vida e coloca o cadarço no meu e o poste está quebrado. É sensacional. Isso aí vem desde o princípio do funk, né? Funk brasileiro. É muito bom isso aí. Maravilha. Quem eram essas pessoas, os artistas que você ouvia na época? Você funk era de São Paulo, era do Rio? Então, eu gosto... Como é que você entrava em contato pela internet? Quem mostrou mesmo o funk de cara, de verdade, foi o meu primo, que ele não mora mais aqui em São Paulo, meu primo Jonathan. Aí ele até brincava, ele falava, olha onde que eu te levei, né? Ele que me levou pra esse rumo. Ele que me apresentou o funk, eu não gostava muito, eu era uma pessoa muito diferente quando eu era mais novo. Eu não considerava, era diferente, nada a ver com o que eu sou hoje. Em questões de princípios, sabe? Eu nunca fui um cara que tinha sonhos. Tudo que me mostrou isso, o lado bom da vida, eu digo que foi a música, mais especialmente o funk, mas eu amo a música em si. E a partir daí que eu segui. Entendi. E quem eu escutava, eu gostava de escutar Ninguém do Cacheta, Felipe Boladão. Eu lembro que um dos primeiros funk que eu escutei de dançante foi o MC Creu. Bacana, esse daí todo mundo conhece. Era da hora, foi mais ou menos nessa época que eu comecei a escutar muito funk. Mas os ícones mesmo, Neguinho do Cacheta, Felipe Boladão. Eu nunca tive um cara assim pra me inspirar e falar, quero ser igual ele. Entendi. Eu escuto vários artistas e vejo o positivo em cada um e falo, eu vou querer ter a minha personalidade. E é isso que eu busco sempre, entendeu? Como quando o Pereira entrou no funk, o DJ Pereira, eu vi uma coisa que ele fez no funk que foi uma inovada muito sensacional em produção, que antes era só o MC, o DJ era MC tal, famoso, e ninguém queria saber quem era o DJ, porque não tinha uma produção musical muito elaborada, era só soltar a base e alguns detalhes. Aí o DJ Pereira, ele chegou nesse movimento, colocando a mão dele na produção, ele fez um bagulho sensacional. Aí nisso abrangeu muito, eu acho, o público do funk e também a arte, do jeito que ela é feita. Legal, então você considera o DJ Pereira um divisor de águas mesmo? Sim, ele teve a mão dele no funk, foi essencial pra mim. Assim como de vários outros artistas e DJs também. E você reconhece que isso foi quando? Isso se deu quando, assim, no... 2015. Tá recente, assim. Recente. Assim, aí que quando ele entrou no funk, eu falei, caralho, é isso que eu quero. Vou empenhar ao máximo. Aí que eu comecei a acertar mais nas letras. Ainda tenho muito que aprender, mas é isso aí que eu comecei a ter o hype maior. Porque eu tenho a impressão que as bases eram mais simples, inclusive. Sim, mas né? eram. Assim, eram feitas... Eram mais até pré-programadas, né? E essa nova geração, quer dizer, o DJ Pereira é mais velho, mas o
Pensando no Jorginho, por exemplo, né? Sim, que tem eu acredito até que eles... complexidade maior, né? Concordo. Eu acredito que eles sejam da mesma época, mas um teve uma ascensão em momentos diferentes. Sim. Tem o Jorginho, o Pereira, o R7 também foi interessante. Sim. Tem vários outros que não me vêm à mente agora, mas tem vários que agregaram bastante. Agora também tem vários novos também. Entendi. Então, você atribui então até uma mudança na produção dos DJs, das bases, como uma coisa que influenciou inclusive o trabalho dos MCs, é isso? Demais, ampliou, eu acredito que aumentou em 100% ou 200% ou até mais as nossas oportunidades, porque o funk agora, por mais que tenham pessoas que têm preconceito com esse movimento, é um negócio que com o tempo ele vai sumindo. Porque por mais que tenha putaria, tenha apologia, se tem gente para comprar, vai ter gente para vender. Sim. Se tem gente para escutar, vai ter gente que vai fazer o produto para ser escutado. Então, mas eu acredito que quando ele chegou ampliando a possibilidade de produção, e vários DJs enxergaram isso junto com ele, é como se fosse o Black, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que antes só falava de um tipo de caminhada, que sofria um preconceito lá mesmo. Agora você vê mundial, até artistas que cantam pop entram pro Black também. Tipo, tá virando mais ou menos uma música pop o Black. E o funk, não digo esse ano, mas não sei nem o tempo, mas eu acredito que venha a ser algo mundial mais do que já tá sendo. Né? Sim. Bem legal. Aí, Renan, aí você disse que começou a aprender violão, mas você parou. Como é que foi a sua formação musical? Você tem formação musical? Você fez aulas de música? Eu fiz lá eu morei na Baixada Santista antes de morar aqui, na Moca, sim, na Vila Prudente, na verdade. Aí eu fui morar na Baixada Santista, em Mongaguá, mais especificamente. Aí do nada, eu senti vontade de aprender violão. Eu tive a oportunidade de ganhar um. Eu comecei as aulas, só que eu sou um cara muito preguiçoso em questão de ler partitura. Sim. Aí a minha professora, ela falava, Renan, lê essa partitura aqui. Aí ela tocava e eu fingia que eu tava lendo, né? Aí na hora eu tocava depois. Sim. Que agora é sua vez. Aí eu tocava a música, o dedilhado, sim, enfim. E aí ela falava, mas você tá lendo a partitura? Eu não, só de ouvido. Eu sempre tive ouvido bom e eu nem sabia disso. Eu descobri isso faz pouco tempo. Aí pra mim era algo normal, comum. Eu tocava de ouvido, mas não adianta você querer se formar num instrumento tocando só de ouvido. Você tem que ler partitura. Eu ainda vou conseguir, eu tenho vontade de teclado e terminar a minha formação em violão mesmo. Mas eu larguei de mão o violão. Entendi, mas você toca cifras, por exemplo, repertório uma música que você gosta? Não, você tem essa habilidade no instrumento? Faz tempo já que eu larguei, faz um bom tempo, eu não tenho mais praticidade nenhuma. Mas se eu voltar, de repente, em alguns meses, eu começo a ter alguma praticidade. E é a mesma coisa com teoria musical também, você não tem uma formação de teoria? Não. Mas eu pretendo, de verdade, ainda mais para ampliar o conhecimento, poder agregar o movimento funk e outros também, eu pretendo me formar. E a aula de canto? Porque você tem reconhecidamente, né, você é reconhecido como um bom cantor, né? Sim, obrigado pelo elogio. E você fez aulas ou não? Não, ainda não. Só fui adaptando no começo, quando eu compunha, eu via que não estava do jeito que eu gostava. Muitos artistas falam, me ajuda a ser MC e tal. Aí eu costumo dizer que você tem que, primeiro, para receber ajuda, você tem que se ajudar admitindo onde estão os seus erros e indo atrás de uma melhora. Você não pode achar que, eu fiz aqui, eu sou bom, olha aí. Acha que eu sou bom também. As pessoas vão olhar e vão dar opinião. Alguns vão falar para te agradar que tá bom, mas realmente não tá. Ou às vezes está e a pessoa vai falar que tá bom. Mas você, primeiramente, tem que reconhecer o seu erro para ir atrás de um pró daquilo que você quer. Então é isso que eu fiz, assim que eu fui adaptando, ainda faço isso até hoje. Tenho muito que aprender. Entendi. E essa formação, só uma pergunta, era o quê? Era uma escola de música? Era na igreja? Não... Era uma escola, na verdade, caseira de música. Entendi. De violão, se diz, né? Caseira. Aí tinham outros alunos. Fiz até algumas apresentações. Legal. Básicas. Aí depois eu parei. Então a gente vai chegar mais perto já da sua obra, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer, né? Eu conheci com o Funk Não É Crime, como eu te disse, né? Certo. E eu fiquei impressionado realmente porque no Funk Não É Crime, né? Os outros todos, MCs são muito bons também, né? Sim. Mas eu identifiquei um estilo, né, de composição e de cantar que era um estilo mais lírico, no sentido de ser aquele início, por exemplo, dos seus versos, né? Certo.
não E ostensivo. você faz notas longas, Sim. você faz uma coisa, né, num registro até mais grave, né? Eu acho muito diferente, né, a maneira como você compõe. Interessante. Então, como é que você pensa isso? Você tem uma... Como é que você enxerga o seu estilo de composição? Você consegue olhar de fora e falar um pouco dele? Consigo, na verdade é um negócio que eu vivo diariamente tentando agregar sempre, porque melodia, eu como não sou formado nisso, mas eu tenho a capacidade de ver de fora, igual você disse, eu faço uma composição hoje, por exemplo, aí amanhã eu faço outra. Elas, às vezes, acontecem de uma composição estar parecida com a outra, melodicamente falando. E quando você entende, quanto mais você entende melodia, melhor ainda para você saber construir a melodia de uma maneira mais forte, para não parecer igual também, ficar distinta das outras, não ter nenhuma obra parecida. Sim. E eu vejo que às vezes com o decorrer do tempo vai acontecendo isso, entendeu? Eu vou trabalhando bastante nisso. A forma que eu tenho de ver de fora da minha, eu acho bem, igual você citou, um pouco num tom grave, geralmente eu trabalho bastante, que eu gosto. E tem gente que costuma dizer que é calma, às vezes demais pro funk, que às vezes são músicas muito longas. Eu concordo e às vezes é até a intenção para poder diferenciar. Só que para entrar na mídia, o sistema ele pede que a gente entre na mídia para poder ser escutado e visto. Se você quer mudar alguma coisa, primeiro você precisa ser visto, senão você não vai mudar nada. Então a gente tem que jogar um pouco à mercê do movimento atual para depois poder chegar com a originalidade total, entendeu? Mas você teve ideia da repercussão, por exemplo, naqueles... porque tem vídeos do YouTube que comentam os vídeos de funk, né? Então você deve saber que tem alguns canais que, por exemplo, pegaram o Funk Não É Crime e comentaram. Sim, né? Eu ganhei até amizade com isso aí, canais de reação análise, você disse. Isso. Tem em especial que virou meu parceiro, é o Julião Cardoso. Ele é muito bom, né? Sim, todo mundo tá gostando dele. Acho que o vídeo que mais bateu visualização do canal dele foi essa reação aí que ele te elogiou muito, sim. Né? Assim, sim. Né? Sou grato pra caramba, o cara é da hora. Ele canta também, inclusive. Ele canta das antigas, ele não canta mais. E como é que foi então o processo de composição de Funk Não É Crime? Como é que foi a ideia, assim, né, de juntar os 4 MCs? Se vocês já se conheciam antes, me conta um pouco a história e depois, se você puder focar, como é que foi o processo de composição da sua parte? Tá. Então, o que aconteceu foi o seguinte, nesse projeto aí. O Menor MR junto com a G-Soul, quando a gente não era participante dessa produtora, eles que tiveram a ideia junto com, se eu não me engano, foi o MC Pajé e o MC Menor MR que tiveram essa ideia. O Pajé não está participando ele é um cantor, que eu sou fã, inclusive meu parceiro, e amigo do Bob Boladão também. Eu conheci os dois juntos, o Bob Boladão e o Pajé. Eu não conhecia o MC Gu, que participa também, nem o Menor MR. Aí o Pajé, como ele também é meu fã, ele chamou eu para participar e o Bob Boladão desse projeto. Ele achou que seria propício para a caminhada lá, para a ideia, Funk Não É Crime. E aí eu aceitei o convite, fiz a minha composição, gravei a capela, mandei, o Bob também, o Gu e o Menor MR. O Pajé, por alguns conflitos de tempo, acabou não conseguindo mandar a capela a tempo. E aí, por esse descuido aí, aconteceu dele não estar participando, infelizmente, da Cypher. Mas tem uns projetos aí que ele vai estar, você também vai gostar do trabalho dele. E aí foi assim que eu fui convidado, foi através do Pajé, agradeço muito a ele também. O Menor disse que conhecia meu trampo também, o Bob também e o Gu também. E eles conheciam daqueles vídeos que você faz a capela, é isso? Sim. Que eu faço a videocâmera. Sim, videocâmera. E minha composição. Quem deu a ideia, por exemplo, foi o Pajé que falou assim, vamos fazer então um projeto sobre funk, uma composição sobre funk não é crime. Quem deu o mote? Então, a origem dessa ideia, quem levantou a mão e falou, eu realmente não sei. Se foi de repente o Menor, de repente o Pajé. Eu só peguei um pouco de cada assim da ideia e apliquei. Mas eu acredito que foi um negócio mútuo do grupo. Eles sentaram, se reuniram e aí o Pajé indicou a gente para estar participando. E aí, e a construção da base, como é que foi? Você primeiro mandou a capela e depois você regravou em cima da base do DJ? Como é que foi? A construção da composição? Não, a gravação ainda. A gravação da... Sim. Porque cada um dos MCs canta num tom, né? Ele faz uma modulação, né? Ele faz tem um MR, depois ele faz uma modulação, então dá uma cor interessante, porque cada MC tem uma cor, assim, né? Eu acho que por isso que teve essa repercussão grande, porque as cyphers em si,
são assim que se programa. Senta os MCs e o DJ, vamos falar sobre isso? Vamos, todo mundo concorda. Aí o DJ produz o instrumental e aí entrega para os MCs. Aí todos os MCs fazem uma letra em cima desse instrumental. Sim. Automaticamente as melodias saem bem parecidas. Sim. O DJ não tem mais nenhum retoque para fazer, só corte de voz. Então, esse projeto foi diferente. A OK Produções, elas não... Essa firma não deu nenhum instrumental pra gente, eles só entregaram o tema. E cada um fez sem determinar tempo de composição, nem nada. Foi bem natural. Aí a gente fez dessa forma e o DJ ele se atentou de uma coisa, acho que de uma forma que ninguém tinha pensado. Você fazer como se fosse uma produção do zero, uma cypher vista de uma forma como se fosse uma música, uma singular, né? Uma música solo. E aí, por isso que ficou desse jeito, ficou bem interessante, inclusive. Mas aí você foi no estúdio do DJ gravar? Sim, no caso não da OK Produções, eu não fui nesse dia. Eu fui na Bala Produções, que é uma firma que é parceira nossa. Sim. E aí eu enviei a capela pra eles. Aí eles encaixaram. Aí você gravou no estúdio, né? Isso, no estúdio. Mas aí daí você gravou só com uma base, assim, sem a base original ainda? Certo. Era a base original? Era qualquer base, era uma 130 base BPM. Entendi, só pra ter o tempo e etc. Isso. Interessante. Eu acho que até por isso, como cada um cantou num tom, acho que a hora que ele foi fazer a base, então dá uma cor interessante, porque o MR canta num tom, você canta no outro, né? O boladão dá um destaque outro, original. Dá um brilho a hora que aparece cada um, é super... O resultado é muito interessante, né? Assim, é muito bonito. Concordo. Né? Achei bem interessante também. Inclusive no dia que a gente foi gravar, ninguém tinha escutado a música pronta. Ah, é? O do vídeo? Ninguém. Aliás, onde foi? Onde é aquela... Capão Redondo. Capão. Eu esqueci o nome mais aprofundado da vila, eu esqueci. Não vou me recordar agora. E aí como é que foi então o seu processo de composição sozinho, por exemplo, da sua parte do Funk Não É Crime? Então, foi num dia de sábado, de tarde, de sol, que eu me lembro bem. Eu tava no horário de almoço, eu sentei na calçada, numa vila na Zona Norte, eu trabalhava de repositor. E aí eu tive o horário de almoço, eu saí do mercado e eu sentei numa vila bem calma. Do nada eu comecei a escrever, não terminei ela. E nem era para esse tipo de trabalho. Sim. Só tava lá no meu arquivo de celular. Aí quando fizeram o convite, eu falei, peraí, eu já comecei uma música com o tema Funk Não É Crime, vou usar. Aí eu terminei a composição. Entendi. Foram 2 momentos diferentes da minha vida, encaixado numa música só, achei que ficou uma mistura legal. E no seu processo de composição, você compõe letras separadamente ou já vem junto com a melodia? Então, tem de várias formas. Às vezes eu começo com a melodia, usando uma sílaba, o tan, sabe? Sim. Ou de repente eu começo com a frase, ou às vezes eu tenho um pensamento e tento aplicar já numa frase com melodia. É diferente. E cada composição eu procuro fazer de uma maneira diferente. E a ideia das notas longas, porque é muito interessante, né? Se suaviza, tem um longo alcance. Sim. E aí, de pouco em pouco, ela vai crescendo, né? Chama no programa, ela vai ganhando intenção, né? Sim, foi bem natural, pra falar a verdade. Não foi nada muito calculado, de ficar, cara, não preciso fazer. Tem umas que são assim, mas eu acredito que as melhores canções, falando de mim mesmo, saem naturalmente, são feitas de forma mais rápida. Essa aí é uma das que eu mais gosto, mas foi feita em 2 dias diferentes. Depois de meses eu terminei ela, mas eu achei que ficou interessante. Entendi. Uma das músicas que eu mais gosto minha, solo, eu compus nessa avenida andando aqui. Ah, é? A Casca de Tartaruga. A Casca de Tartaruga, é. Eu adoro também. Saí do meu curso de inglês e isso é bacana. É muito boa, é muito boa. E você compôs andando, né? Sim, rapidamente terminei na cozinha de casa. Muito legal, Existe um diálogo entre o MC e o DJ com relação a, por exemplo, a maneira que ele vai construir a base? Por exemplo, a hora que você fez o Casca de Tartaruga, você deve ter uma ideia. Sim. E então, há algum diálogo nisso ou há algum conflito, talvez, nisso, no resultado final? Então, cada caso é um caso. É igual a pergunta que você fez de composição, se de repente começa com melodia ou com a letra. Cada caso é um caso. Tem DJ, por exemplo, o meu primeiro DJ foi o DJ Nogueira, é um produtor que eu sou, inclusive, padrinho da filha dele. Até hoje a gente tem bastante contato. Foi o meu primeiro estúdio que eu entrei, foi esse. Quem me apresentou foi o Guilherme Martinelli, que é um cantor de pagode, eu sou fã também. Com ele que eu iniciei esse contato
como com DJ MC, que eu não conhecia. Aquele momento que você não conhece um estúdio, você não sabe o que tem que ser feito. Fui adquirindo as experiências a princípio com ele. E aí eu vi que ali que eu precisava, é muito necessário ter um contato entre DJ e MC para a gente ter uma obra final de acordo, feita com coração. Às vezes a gente acerta, às vezes não. Sim. Sabe? Por exemplo, essa de Casca de Tartaruga foi com o DJ GBR, que eu nunca conheci ele pessoalmente, eu enviei a capela para ele, mas ele é um DJ muito talentoso. E ele apresentou pra mim a música, eu não dei nenhuma ideia, saiu daquele jeito, assim como tem outros também que acontecem isso. É muito boa essa base do Casca de Tartaruga. Sim. Eu achei assim um trabalho... Você vai ver as próximas também. Ah, é? Muito E ele bom. fez ou não? Ou Então, quem fez? ele não tá mais com nenhuma música minha, ele tava, só que por algum problema pessoal dele, ele tá com... Não sei se de repente é muito trampo que chegou pra ele, calendário muito cheio, agenda cheia. A gente parou de se falar tanto quanto antes, é um pouco difícil ter um contato com ele. Também eu não posso falar nada que comigo também não é muito fácil, mas Sim. ficou, por a gente ser distante, Sim. já complica. Entendi. Aí o contato pelo WhatsApp não é muito intenso e aí dificulta um pouco pra gente ter. Ele ficou uns meses com a minha canção Jó, aí só que agora a Jó tá com o Peter 2K30, que inclusive se você pesquisar lá você vai gostar dos trabalhos dele. Sim. É um DJ muito bom também, Sim. produtor muito bom. Como é que você avalia a importância das produtoras, por exemplo, da GR6, que talvez seja uma das maiores, né? E você faz parte da OK? Da G-Soul. OK Produções é uma... Ela trabalha com a administração de MCs, mas ela é mais voltada para produções de clipes musicais também. Tá, a G-Soul é mais de agenciamento. Isso. E como é que você vê a importância? Assim, qual que é o papel das produtoras na carreira de MC? Então, pra mim, ao meu ver, o papel de uma produtora na vida de um artista é dar todo o sustento que ele precisa em questões de trabalho, não deixar ele desamparado, auxiliar diariamente ali para o MC ter uma boa estabilidade, tanto emocional quanto financeira, para sair os trabalhos da melhor forma. Porque um artista que ele está desamparado, ele não consegue pensar direito para compor, para ter ideias novas, ele fica preocupado com contas ou de repente outras coisas si. Eu acho que a função de uma produtora, de um empresário é essa, sempre auxiliar o artista naquilo que ele precisa, sempre o artista se colocando no lugar dele. Sim. Eu acho que não tem que ficar abusando ou pedindo coisas desnecessárias. Eu acho que em questão do profissionalismo é bem essencial mesmo. Entendi. Inclusive eu já passei pela GR6, não fechei contrato, mas já cheguei a deixar algumas acapelas lá, apresentar meu trabalho, mas não funcionou. Aí em seguida eu entrei na G-Soul. Entendi. E a G-Soul é uma produtora que já pode ser considerada grande ou ela está crescendo? Então, eu não lembro exato o ano que ela surgiu, mas faz algum tempo que ela saiu. O primeiro desafio do meu empresário, que é o Gil, que é o dono da G-Soul, ele foi o Menor MR, que ele teve êxito aí, graças a Deus. E aí depois do Menor MR ele foi contratando alguns artistas e está em trabalho agora. Na verdade é recente essa contratação do time, tem bastante artistas talentosos que eu sou fã lá, que eu conheci lá, tive a honra de conhecê-los e vai sair bastante trampo interessante daí. Tempos frios, até mesmo nesse país que é tropical. Não tô pra falar mal, talvez só pra falar a verdade que é surreal. Que fenece apodrece na injustiça do carnal. Por mais que esteja rodeado de pessoas, é um mundo tão só. Cola pra cá pra ver, entender um pouco mais sobre essa brisa que deixa todo mundo tão sóbrio, frio. Conduz a levada dessa melodia sinistra, orquestrando esse mundo de falhas. Como disse meu pai pra mim, a música não vai mudar o país, mas talvez mude a mente de uma pessoa que venha mudar o país. Que Deus me dê 10 vezes mais coragem pra falar do meu passado e glorificar seu nome. Uma onda gigante vem cobrindo nosso horizonte, de humildade e bondade, cada vez mais difícil de ser visto. Somos nossos próprios inimigos, mas que brisa louca, né? Tá pensando que eu falo bobagem, mas se por acaso eu pegar o controle e ligar na sua reportagem, o tópico é crueldade, falta de opção,
Mas claro, não é qualquer laje que falta educação. Em algumas coberturas falta bastante emoção. E onde tem emoção, falta estrutura de montão. Tempos frios. Bom demais. Da hora. Essa é uma das que é mais pessoais, né? Talvez não é nem uma música pra bater hit nacionalmente. É mais pessoal, poesia pessoal mesmo. Como é que você vê, por exemplo, a questão da busca pelo sucesso? De fazer até concessões no estilo de composição? Você estava dizendo que tem uma... Né, você reconhece que tem um tipo de funk que faz mais sucesso do que outros, por exemplo, né? Sim. Inclusive, posso colocar essa música que eu acabei de cantar na pauta, que, como eu disse, é uma poesia pessoal. Eu tenho em mente, eu sei que é uma música boa, muitos gostam, mas não é uma música que eu vou lançar agora e eu vou lá no Faustão pra mostrar a música. Os caras, o público que assiste a TV não vai querer saber muito disso. Sim. Talvez no futuro sim, o cenário mude, mas atualmente a gente se encontra muito num período, eu costumo chamar de pós-ostentação. Teve aquela época que é só ostentar e tal, eu tenho dinheiro. Agora é isso de uma maneira um pouco mais elegante. Tipo, falar também das mulheres e misturar um pouco de dança com aquilo. Ou falar, de repente, às vezes o pessoal gosta de falar de um status, sim, entendeu? E envolver tudo isso com dinheiro. Essa é um pouco mais sofisticado, é modernizado, é uma ostentação modernizada. Não é só falar, eu tenho dinheiro e pronto, é um pouco mais modernizado, mas ainda não deixa de ser uma ostentação. Entendi. Aí eu procuro misturar da maneira mais original possível, mantendo o meu caráter musical, com o meu consciente com isso. Entendi. Entendeu? Você reconhece então alguns estilos, né? Você falou tem ostentação, o consciente... Tem a putaria. Tem a dançante que é mais leve, né? Entendi. Tem um agora que estão chamando de funk meme, que estão... porque sabe esses memes de internet? Sim. A pessoa pega e faz um funk em cima disso. Tem alguns aí. Aí o pessoal tá costumando chamar de funk meme, mas não é uma categoria, não. Entendi. É mais uma... E você vê alguma oposição entre elas, por exemplo, sei lá, o pessoal que faz mais putaria ser menos valorizado ou mais valorizado do que eu acho incrível no rap e no funk tem uma parada muito fútil, que eu não aderi pra minha caminhada e nem pretendo. Um achar contra do outro, tipo, eu canto consciente e eu falar mal do cara que canta putaria. Mano, cada um faz seu trampo. Se ele tá errado, Deus vai mostrar pra ele. Sim. O que ele não pode é cantar funk que vai... tudo bem, tem funk que denigrar a imagem da mulher, isso já não concordo e tal, mas não adianta eu querer dar aula pra ele e falar, através das minhas canções, se o público aderir melhor a mim, ele vai olhar e vai entender, puta, eu tô fazendo alguma coisa errada, o que será? Eu comecei cantando putaria, só que eu nunca gostei de denegrir a imagem da mulher, eu odeio machismo, esse tipo de parada, só que tem as mulheres que gostam desse tipo de música, então vai vender, mano, vai vender, não adianta, vai vender. Aí falam, tem uns caras que escutam a putaria e ainda reclamam da putaria, tipo, é muita hipocrisia. Eu gosto, eu escuto, mano. Tem coisa que eu não concordo na ideia, mas tem momentos que você tá só se divertindo na música. Sim. Não adianta você querer falar, mas tem que... Mano, tem momento que você não tá levando nada a sério. Tipo, você tá comendo aqui com um fone de ouvido. Você vai escutar uma putaria, você tem que ter entendimento que isso que tá sendo dito na música não é o que você tem que querer pra sua vida. Sim. Igual vocês estão uma apologia, às vezes é interessante, mas você não tem que aderir tudo que você escuta. Sim. Você vê um cara gritando na rua, eu sou gay, não é por isso que você tem que ser, é a opção dele. Cada um paga com os próprios erros ou com os acertos também, né? É isso que eu acredito. E no rap e no funk tem muito essa rivalidade. Sim. Essa rivalidade interna, tipo, não é nem de quem vem de fora. A gente fala, funk não é crime, a gente tá lutando contra o preconceito externo, ao mesmo tempo tem que lutar com o interno. Sim, sim. Tipo, tem que mostrar para as pessoas que o meu é melhor. Mano, eu não gosto disso. Eu acho muita hipocrisia, muita falta de cumplicidade. Você mesmo tem um funk de putaria, não tem? Tenho alguns. Muitos que eu não lancei também. Inclusive, quando pedem para eu cantar, até esqueço, que eu tô muito centrado no consciente. Eu gosto de compor dançante, só que eu tô muito centrado no consciente, eu acabo esquecendo um pouco o outro. E como é que você vê a relação entre o rap e o funk? Eu acho bem... É só um parênteses, desculpa. Por exemplo, na minha geração, né, eu tenho agora 31, então
era adolescente nos anos 90, a gente ouvia Racionais, né? Certo. Era o que tocava. E o funk era uma coisa assim, ainda muito menor do que é hoje, né? Sim. Tinha a galera, sabe, aquele Furacão 2000 do Rio, mas em São Paulo praticamente não existia. Certo. Então o som da periferia naquela época era o rap, assim, né? Então como é que você vê hoje em dia essa relação entre os dois? Então, eu acho o funk e o rap, eles vêm de uma origem muito parecida, que é a rua, né? Sim. Então eu acho que é muito interessante ter essa união, o que está acontecendo bastante agora. Eu tive a oportunidade de estar fazendo umas parcerias aí. Eu tenho um rap lançado com o Gustavo Martins também, se quiser ver depois. É o Presidente Mente, é o nome da música. Eu estou me encontrando ainda no rap também, que eu pretendo compor músicas e produzir também. Eu gosto muito de rap. Rap, trilha sonora do Gueto, Racionais. Entendi. Cê é louco, tem muitos nomes muito bons. Eu Até- acho que é muito interessante o rap. Até porque a fronteira não é muito né, grande entre, por exemplo, o funk não é crime e o rap, né? Assim, né? Sim, com tanto relação à que- temática, com isso. relação... É difícil até classificar, né? Se é funk, né? Rap, Só se classifica pelo tempo musical. Pela batida. É uma coisa também que eu costumo falar que, pra quem tem preconceito contra o funk, se eu cantar um Djavan, que é um cara que eu sou fã, se eu cantar no tempo do funk, conseguir encaixar no tempo do funk, tem pessoas que conhecem a música e vai desconhecer no início, só porque é o funk, vai falar, já tá cantando funk. Aí depois vai falar, eu conheço essas palavras. Aí vai ver, caramba, ele tá cantando Djavan. É igual o samba que a gente canta em funk, ou o funk que a gente canta em samba, ou rap também. Sim. Tem adaptações. Então, a imagem que foi criada no início do funk, que era só criminologia mesmo, não sei nem se essa palavra existe, só o crime e coisas ruins, é igual o preconceito racial, ele foi plantado em algum momento da humanidade e é uma planta que tá difícil de cortar a raiz. Sim. É difícil. Que eu tenho a esperança de conseguir ajudar nisso e um dia isso vai sumir. Mas o tempo da música que define o segmento musical. E daí você já começa a gerar um preconceito, Sim. entendeu? Quando você fala de preconceito contra o funk, é com preconceito de quem que você sente? Eu digo mais, mesmo pelo meu pai, por exemplo, que é um cara que eu resido, eu não citei, mas a minha mãe ela é bem a favor. É bem a falar. Minha mãe ela é bem a favor. A mãe é aquele negócio, né? Ela é bem a favor. Ela curte, só que ela, ao mesmo tempo que ela curte e acredita, no olhar dela eu vejo a aflição com medo de não dar certo, né? Sim. Isso aí é toda a mãe. Tipo, o filho vai para outro país tentar uma nova vida, ela vai ficar com medo de dar certo ou não. Isso é um medo que existe, de proteção, né? Instinto. Mas ela me apoia bastante nessa caminhada, de uma forma diferente. O meu pai, ele fala, vai, entendeu? Mas eu não sou a favor. E como o meu pai mesmo, que é um cara que vive, é igual o meu tio também, vive dentro do mesmo ambiente que eu, eles não são os preconceituosos que são muito contra, igual muita gente é, mas eu tiro de conclusão eles de uma maneira que quem vê de fora não sabe, não se atenta a que também aquilo pode surgir coisas boas. Você entende? É igual olhar pra uma pessoa, um cara que é negro, falar, só porque ele é negro ele é isso ou aquilo, ou só porque a pessoa é homossexual ele é isso ou é aquilo. Peraí, ali se existe uma ideologia e uma boa intenção na pessoa, seja lá o que ela tá fazendo, então pode sair alguma coisa daquilo. Ou não, mas pode sair. Você não pode pré-julgar, entendeu? Eu acho errado isso. E é um preconceito da sociedade, acho que foi enraizado isso. E tá mudando, tá virando um negócio de birra. Eu acho que o preconceito contra o funk tá naquela fase de birra. Sim. Você vê o MC Kevinho, não é um cara que eu escuto tanto, mas ele é bom no trabalho que ele faz. E o show dele é uma fortuna, ele tá lá com Wesley Safadão. Tá. Quem geralmente tem preconceito com o funk, às vezes não tem preconceito contra ele e nem sabe que ele canta funk. Sim. Escuta a mesma batida de tempo que eu canto, tem preconceito contra a minha, mas não tem contra a dele. Sim. Porque não sabe, não se aprofunda, não abre a mente para entender o que é aquilo que está sendo feito. Eu só levo em conta o ruim, sendo que tudo tem a parte ruim. O rap tem a parte ruim, o funk, o samba, tudo. Sim. E com relação a influências, ou melhor, influências não, MCs da sua geração que você admira, assim, contemporâneos seus? São os MCs que eu tive a oportunidade de conhecer na caminhada do funk, o Pajé e o Bob Boladão, o Deco DK, que trabalha com a gente também. O Menor MR, eu sou fã dele, o Gu, vixe, aí tem vários. O Pajé e o Bob Boladão e o Deco são MCs que... Inclusive, quem me apresentou o primeiro estúdio da minha vida, que foi o Gui Martinelli, que eu citei,
Ele é o MC que eu era mais fã no início. Agora ele canta pagode, ele também canta funk, mas ele caiu de cara no pagode, tá dando mais certo pra ele. Ele é um artista também que eu sou muito fã. Como é que foi a inspiração pra Jó? Porque Então, até a temática é diferente, né? Você traz uma coisa, né, religiosa, então foi a partir de alguma leitura. Você é de alguma igreja ou não necessariamente? eu frequentava, eu não muito, não praticava muito, mas eu ia numa igreja pentecostal evangélica, né? Foi quando eu tive uma passagem muito delicada na minha vida, foi uma ajuda muito grande que eu tive de Deus. Eu tenho uma crença muito forte em Deus. Não pratico nenhuma religião atualmente. A que mais condiz com a minha ideologia é a evangélica. Só que eu acredito, é um negócio muito eu e Deus, entendeu? Que eu creio. Então, na verdade, eu nem tinha pensado, eu vou escrever sobre Jó. Eu sempre quis colocar esse tema numa música, só que eu tava compondo, comecei, aí do nada, qual é a parte que vem antes? Sinto que nesse mundo não vim pra ser o melhor. Aí rimou, eu encaixei sem querer. Eu digo que às vezes não é nem a gente escrevendo, é Deus usando a gente pra escrever, né? Aí pra fazer minha parte, assim como o Jó encaixou, eu fiquei feliz porque eu consegui encaixar o que eu queria. Entendeu? Foi bem interessante. Posso cantar ela assim. Não vale falar mal de onde nunca pisou, até porque a vontade de tá aqui já constou. Acredito que cada um sabe bem o que faz. A tal da influência só atinge quem não é voraz. O conhecimento tá na mente do feitor. No critério de avaliação não entra ator. É preciso sinceridade sem caô. Se quiser que pra tua lábia alguém dê valor, sinto que nesse mundo não vim pra ser o melhor, mas sim pra fazer minha parte, assim como Jó, que num simples dia perdeu tudo como pó. Vou seguir lutando e cantando de se a dó. Mantém a fé, se tu tá pé depois pode não estar. Os palhaços de plantão pode mandar voar, e os de verdade, por favor, pode se aproximar. Só pra informar quem tá é nós, depois é nós que tá. Só pra informar quem tá é nós, Só pra informar quem tá é nós, depois é nós que tá. Da hora. E aí, então, essa já vai ficar muito boa. É linda essa música. Eu gosto muito. É linda. Você Já me chamaram pra cantar ela numa igreja, só que por motivos de, na verdade, é que eu não sou um cara muito de ficar no celular. Sim. Aí eu fico até feliz de ter dado certo essa entrevista, que geralmente eu não fico muito atento no celular. Aí chega a mensagem, tem trocentas conversas, às vezes eu olho e falo, não vou responder jamais, eu só nem vejo às vezes. Sim. E aí teve a minha resposta, eu acho que eu deixei a desejar um pouco para esse convite. Inclusive eu vou até atrás disso. É um convite que eu achei muito interessante, você é louco? Cantar numa igreja, já quebra preconceitos e barreiras. Sim, massa. E Nossa Selva tá pronto, né, o áudio? Né? Tá, se quiser eu canto ela também. Sim, opa. Futilidade virou mato, amor virou item barato, no mundão cheio de problema, onde a ganância é o tema, tipo um filme modernizado, com audiência pra caralho, só que ninguém se manifesta pra regar as flores dessa floresta, inclusive pelo contrário, queimar tudo é bem mais fácil, ou transformar tudo em pedra. Seja bem-vindo à nossa selva, porque aqui é tudo modernizado ao mesmo tempo que é falho e frágil e fraco, sem emoção, ao mesmo tempo que ninguém quer nada, todo mundo quer tudo, e no fim acaba sem nada na mão. Só que pensando bem, já era de se esperar toda essa inglória, ingrato humano moderno, notas de 100, tão comprando até o mar, só não vou deixar levar o que tem aqui dentro, humildade, amor, a dignidade, respeito, só alguns valores que o dinheiro não compra. Se caso vir ofertar, minha resposta te leva pra lona. A produção ficou boa. Vou te mandar lá depois pra você ver. Beleza. Só pra encerrar, então, você pode cantar sua parte do Funk Não É Crime? Posso?
não ostensivo, mas radiante. Abrir a mente é um crime interessante. Se tua visão tem longo alcance, só para e pensa, tem muito mais além do horizonte. Chama no problema que eu chamo na solução. Problema eu descarto que eu já tenho de montão. Se funk é crime, me apresenta, eu sou ladrão. Roubo sua atenção e se marcar seu coração, mas mostro pra ti que aqui existe uma visão, independente dos que agem na emoção. De maneira pertinente, chamo na argumentação. Pra tu vacilão, faz um favorzão, usa da educação. Mas pra falar a verdade nem vou me importar se tu não usar. Afinal, se quer uma mudança, é da minha parte que vou começar. Já começo falando do crime mais vício, escondido pelo poder, desviando a atenção de todos é polvinho pra fazer fenecer. A verdade que é imprescindível e você consegue ver, mas tem direito de tampar a visão e decepcionar que se espelha em você. Cidadão contra cidadão é o jogo que eles usam pra dominar o país. Duro acreditar que em você implantar a visão que minha rima virou crime. Cidadão contra cidadão é o jogo que eles usam pra dominar o país. Duro acreditar que em você implantar a visão que minha rima virou crime. Da hora, todos os direitos reservados. Renan, obrigado. Da hora, eu que Obrigado agradeço, mesmo. viu?